O doutor Ivaldo, até rapidinho, Alisson, eu já vi alguns entendimentos que essa questão do decreto, em alguns estados, eles estão se valendo pelo decreto mais duro. O decreto que tiver maior rigidez é o que deve ser respeitado. Também é correto essa questão? Exatamente. Como o município ele está como dito, de forma suplementar, né? O que é que ele suplementa? Ele pode enrijecer, ele pode chegar a apresentar uma legislação para enrijecer. Por exemplo, né? Tratando de eventos, né? Vamos colocar aqui um evento, né? Então, digamos, o Estado, ele disse, olha, os eventos podem funcionar, casamentos, né, batizados e tal, pronto. E se determinado município vir que não, esse evento, de maneira nenhuma, ele pode acontecer, seja batizado, seja festinha de criança só com a família, não interessa, tem que fechar tudo. Então, ele pode determinar e dar esse fechamento, né? Naturalmente, o município ele não pode abrandar, né, algo que já foi determinado pelo Estado como medida sanitária. Então, se o Estado diz, olha, não tem festa, então o município, em tese, ele não poderia simplesmente liberar. Certo. No caso, então, isso também fica compreendido. No caso, o decreto mais forte, que inclusive isso a gente viu ano passado, né? Esse debate sempre foi levantado, que, por exemplo, existiam medidas de restrição, exigindo o uso da máscara, tudo mais. Quando chegou em Santa Cruz, o prefeito até determinou que o santuário devia fechar, ou seja, mais uma medida que foi acrescentada, é isso? Se por acaso, vamos dizer, o prefeito necessitar, até para os nossos internautas compreenderem melhor, se o prefeito necessitar de medidas mais duras, ele poderia fazer um novo decreto. Se ele analisar que não precisa emitir normas, né, medidas a mais, então ele nem precisa emitir, ele segue o que está em vigor, que é o decreto da governadora. Exatamente, exatamente. Como o ano passado ele foi um ano muito, vamos dizer assim, muito mais sui generis do que esse, né? Acabou que havia uma necessidade normativa, né, muito grande. Você tinha que estar sempre atualizando. Você vê que o município de Santa Cruz mesmo, ele editava decretos assim. Teve momentos, né, que a gente decretava 3, 4 numa semana, né? Enquanto isso, a partir de um certo amadurecimento, né, normativo, houve um certo distanciamento, onde normalmente os nossos decretos eles passaram a ser a cada 30 dias, né? Então, essa questão, até porque é o seguinte, viu, Wallace e Michael, quando existe um perigo muito grande, né, eu vejo como algo muito perigoso, o município, né, ele está editando decretos, muitos decretos, um atrás do outro, certo? Porque isso acaba confundindo o cidadão, né? Na hora que, por exemplo, muitas vezes, para você não criar um decreto com 20 laudas, por exemplo, né? Você acaba criando uma situação onde, de remissão, né? Onde você tem um caráter mais remissivo. Artigo 1º, eu digo, ficam válidos, permanecem válidos os efeitos do decreto tal, tal e tal, artigo tal do decreto tal. Então, acaba que isso daí tira um pouco do foco e da praticidade do ato normativo. Então, isso não é interessante, por isso que não é interessante a gente estar editando vários decretos uns atrás dos outros, para que não haja a perda da informação, né? O perecimento da informação principal, ela é muito importante que não haja esse perecimento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que, no início, havia uma necessidade de fato, né? Mas hoje, com uma certa normalidade,
né? A pandemia, ela acabou trazendo, de certo modo, uma normalidade, né? Onde determinados protocolos, onde protocolos principais foram estabelecidos e não foram mudados. E hoje, a gente basicamente atualiza mediante a situação epidemiológica, normalmente, né, utilizando os critérios científicos que nos são apresentados pelos comitês científicos do Estado, do município, né, e, naturalmente, algumas instituições.